Ariston, seja bem-vindo a mais um Manicômio da Política. Tudo bem, Ariston? Tudo em paz. E você, Juca, como vai? Eu tô ótimo, principalmente por saber que hoje o programa vai pegar fogo. Não vai pegar fogo, porque isso era a mesma coisa que dizer que a nossa vida está no meio do fogo. E não está. Nós estamos observando atentamente as coisas acontecerem. Agora eu queria aproveitar o momento para dizer a você que eu gostei muito você trazer de volta essa sua roupa de cangaceiro. Você fica muito bem assim. Esse seu estilista, eu acho que é aquele francês Marcelo. E ele capricha muito nessa sua roupa. Parabéns. Ariston. Ele tá querendo sempre aumento. E eu dou aumento de trabalho. Cada programa um figurino novo, aumentando muito o trabalho dele. É assim que ele merece. Que bom que você faz isso, porque você tá me imitando. Eu faço exatamente isso com ele. Muito bom, vamos explorá-lo. Brincadeira. Ariston, ouvi dizer por aí que os portos estão em mãos novas no comando. Me explica isso porque eu não digeri. Eu entendi, mas não digeri. Eu também não digeri. Eu me senti até mal quando eu vi essa notícia. São os portos do Rio de Janeiro da maior importância. O de Itaguaí, o de Angra dos Reis, o Porto do Forno e o Porto de Arraial do Cabo. Isso no momento em que a gente sabe que há toda uma exploração do crime organizado para mandar entorpecentes para o exterior. E quem é que escolheram para colocar nesses portos? Uma pessoa sem nenhuma experiência no setor. Aquele ex-prefeito de Belford Roxo chamado Vaguinho. Ele foi escolhido por um grupo religioso aqui no estado, que faz parte de um partido político, e foi colocado para comandar esses 4 portos. Ainda bem que esse porto que a China está doando ao Peru não foi dado a ele, porque aí era o fim da picada. Até no Peru ele ia mandar, não dá. Mas é de causar preocupação. Vamos ver, quem sabe ele é um iluminado e resolve tudo isso. Eu não acredito. Ariston, a coisa não é tão simples assim. E ele não tem experiência com portos. Você acha que ele já entrou de gaiato num navio por aí alguma vez? Não, ele entrou de gaiato na prefeitura de Belford Roxo. Saiu de lá, a esposa dele foi até ministra do turismo, porque ele apoiou o Lula na campanha do Lula, e ele teve que sair de lá embaixo de várias acusações, entre elas a acusação de estar associado a milicianos. Então ele não tem experiência na água como não tinha na terra. Ele não tem experiência. Ele é uma pessoa simples que alçou um cargo municipal e daí, com puxão político e apoio partidário, ele está chegando às posições mais importantes do Brasil. Estamos entrando numa furada por mares nunca dantes navegados, Ariston. É muito provável que esse Vaguinho nunca tenha andado sequer de jangada. Nunca pescou sequer na Lagoa Rodrigo de Freitas num barquinho de aluguel. Vamos ver, porque no meu banco de dados, Vaguinho é um pagodeiro. Será que é o mesmo?
Vaguinho é o diminutivo de vaga. Vaga é a metade de um outro nome. Ariston, o que mais você quer comentar sobre o nosso governo do estado? Quero comentar que está se aproximando a data de apresentação dos candidatos para disputar o cargo de governador do estado. E os nomes que aparecem são absolutamente desconhecidos. Para você ter uma ideia, nos últimos dias, 2 nomes estão liderando essa corrida. Um é o senhor Bacelar, vem de Campos e traz em sua bagagem várias denúncias contra ele. E o outro é o senhor Pamplona, que era um deputado estadual e virou vice-governador do atual governador. Pamplona tem 36 anos de idade, não tem experiência para ser governador. Mas eu faço um desafio a ambos. Um desafio, estou à disposição deles. Vamos tirar um dia e vamos tomar um café na Avenida Rio Branco. Onde tiver uma cafeteria, eu estarei lá e vamos tomar esse café em pé. Eu garanto que não tem uma pessoa que vá falar com eles, a não ser do seu ciclo de trabalho. Saiu ali do conhecimento da Assembleia, ou saiu ali do conhecimento da vice-governadoria, ninguém sabe quem é essa gente. Se for para Copacabana, Ipanema, Leblon, Marechal Hermes, Cascadura, Caxias, ninguém sabe quem são eles. Eles não existem. Como é que pode ser se for para Paraíba do Sul, se for para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo? Como é que eles podem, Saquarema, como é que pode ser candidato uma pessoa que ninguém sabe quem é? Se houver alguma dúvida, eu estou à disposição para acompanhá-los nesse café. Quero mostrar que ninguém conhece essas pessoas. Quem conhece é aquele ciclozinho que está ali empregado por eles, que está ali na mordomia dos cargos que eles ocupam. Isso é triste. Num estado como o Rio de Janeiro, que sempre foi o tambor de ressonância do país, que sempre ditou as regras, que sempre teve candidatos que faziam as pessoas pensarem. Daqui saiu Carlos Lacerda, daqui saiu Leonel Brizola, daqui saiu Negrão de Lima, daqui saiu gente muito importante, daqui saiu Garotinho, saiu gente que era conhecido, que era popular, que era afagado pelo povo, que era querido pelo povo. Hoje tem 2 absolutamente desconhecidos. Eu acho isso um impedimento total para quem faz política. Vamos aguardar e vamos dar tempo ao tempo. Ok, Ariston, vamos a um rápido intervalo. Ei, você, não saia da sala. Voltamos já já. Estamos de volta, Ariston. Que tal chamarmos o Big Bob de Washington para ver notícias internacionais? Seria muito interessante. Manda lá, Big Bob, o que você tem pra gente? Olá, meus amigos do melhor programa da TV brasileira. Aqui estou eu mais uma vez, diretamente da terra das armas e do hambúrguer com cheiro de pólvora. O mundo tá pegando fogo, Ariston. Na Ucrânia, a guerra parece série ruim de TV, longa, barulhenta e sem solução. Em Gaza, é bomba para todo lado e quem paga é sempre a população civil. E aí, Ariston, quantas mortes ainda vão chamar de estratégia antes de alguém parar esse absurdo? A respeito da pergunta do Big Bob, eu gostaria de dizer o seguinte: é de cortar coração que está acontecendo no mundo. De cortar coração. As pessoas acham natural estar jogando bomba em cima da população civil para ganhar o quê? Para ganhar nada.
O Trump diz que é para ganhar um lugar para fazer um grande resort. Mas o que é isso? Falta humanidade, falta compaixão, falta solidariedade humana. Um grande estadista, um grande líder da Europa, dos Estados Unidos, até da América Latina, da América Central, da Ásia, tinha que bater na mesa e dizer, olha aqui, para hoje, porque senão nós é que declaramos guerra a vocês. Nós cortamos as relações com vocês, declarar guerra nunca. Cortamos relações, ou vocês param com a guerra ou nós cortamos relações. E assim devia se comportar o mundo. Não é possível conviver com essa punição diária, permanente, em busca de ninguém sabe de quê, de um pedaço de terra. Agora estão acabando com as casas, confinaram o povo de Gaza numa região e agora estão acabando com as casas, estão liquidando com o povo. É um genocídio, genocídio. Os israelenses brigam que não é genocídio, é sim. Pode ir no dicionário e depois o senhor me diga, conferiu e viu. É genocídio que eles estão fazendo. A mesma coisa na Ucrânia. Como é que pode um país estar bombardeando o outro e na hora que é instado a fazer as pazes, diz que faz para receber um pedaço de terra, de minérios que aquele país tem para produzir, transforma num negócio, em dinheiro, transforma a vida em dinheiro. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha para o Putin, é uma vergonha para o Trump estarem agindo dessa forma. O remédio era esse, ou acaba a guerra ou cortamos relações diplomáticas. E eu quero ver eles resistirem com os maiores países do mundo, cortando as relações diplomáticas. Não há resistência, todos iam se aquietar. Eles estão em guerras de conquista, como se nós estivéssemos no Império Romano, inventando guerras com os vizinhos para saquear as populações. As nações poderosas têm que se unir com isso. Corta relações se não parar a guerra. E aí eu garanto que para. Falar nisso, Ariston, e essa reunião do Putin com o Zelensky para tentar dar uma trégua nessa guerra por 3 meses. O que você acha que isso significa? São tentativas de negócios, não são tentativas de pôr fim à guerra. Eles querem negociar o que é que tomam mais da Ucrânia. Mais territórios, mais minérios. O que é que eles vão tomar, diminuir a Ucrânia para aumentar o Império Russo? É isso, a tentativa é essa. E vão de alguma forma conseguir, porque atrás dessa tentativa está os Estados Unidos, que também quer os minérios. É um jogo sujo, é um jogo mesquinho, é um jogo menor. Esse negócio de misturar negócio com vida, não dá, não é possível a gente conviver com isso. É uma coisa que mexe com todo mundo, mexe com a consciência. Isso é jogo para mercenário, é jogo para pirata, é jogo para bandido. Ariston, tem uma coisa aqui que eu soube recentemente e eu quero a sua opinião. Carlo Ancelotti na seleção brasileira, no comando. O que você acha, Ariston? Agora vai ou agora afunda? Eu acho que agora afunda. Afunda porque é $1 milhão por mês para um italiano que não conhece nem o futebol brasileiro, nem como funcionam as torcidas, nem o Brasil, ele nunca veio ao Brasil, não conhece nada disso. Como é que pode assumir o comando de uma seleção dessa? Nós temos vários técnicos aqui preparados, muito bem preparados. Não é possível continuar com a direção dessa CBF, com um cidadão que não se comunica com ninguém, só com os presidentes das federações que elegem ele.
Parece até a sucessão estadual no Rio de Janeiro. Ele só é conhecido ali pelos presidentes das federações. Como é que ele pode contratar um técnico desse, abrindo mão de todos os técnicos que nós temos? O que é isso? Você veja, o caso da seleção brasileira está muito parecido com o caso do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem uma saída, não tem duas, não tem três. A saída é: tchau, Pedrinho, vai embora, Pedrinho, porque Pedrinho não é competente para ser presidente do Vasco da Gama. Não adianta, a competência não se ganha dando um pontapé numa bola. Ele nunca dirigiu uma carrocinha de pipoca. Como é que vai agora dirigir um time como o Vasco da Gama? Perde todas, perde em seguida. Contrata técnico, descontrata técnico, corta salário, aumenta salário. Tem uma turma lá de chinelinho, sabe o que é chinelinho? É aquele que acorda de um jogador que se apresenta de manhã de chinelinho dizendo: eu estou machucado, e vai para o departamento médico, faz meia hora de ginástica e vai para casa. Está cheio de chinelinho no Vasco. Jogadores todos acima dos 70 anos de idade. Não pode, não pode. Dá pena ver o Vasco jogar, pena. Trouxeram um francês, uma coisa terrível. O francês fazia uma jogada de letra durante o jogo, a torcida toda aplaudia, mas ele não passava daquilo. E ao lado dele, Felipe Coutinho. Meu Deus do céu, de dar pena, de dar pena. Felipe Coutinho já devia estar aposentado há muito tempo. E esses jogadores estão no Vasco, todos na faixa do 1 milhão. Cada um ganhou 1 milhão. Pra quê? Me chama de assessor que eu vou. Eu entro em campo e jogo mais do que eles. Eles não podem mais disputar nada, não é possível. Então esse é o resultado de um time mal direcionado, cujo presidente tem que renunciar. Renuncia, Pedrinho, sai, Pedrinho. Promova uma nova eleição com uma pessoa que tem a capacidade de modificar o time. A mesma coisa é a seleção. Sai, presidente da CBF, fora, convoca uma nova eleição, passa o lugar quem sabe e ele vai contratar um técnico à altura da seleção pentacampeão. Maravilha, Ariston. Eu também acho Ancelotti uma furada, Pedrinho outra furada. Tô pensando até em me candidatar. Furada por furada, uma furada cibernética, moderna, chinesa, cangaceira, resolve na peixeira. Eu votaria em você. Entre esses três, eu votaria em você tranquilamente. Maravilha, vamos a um rápido intervalo. Já estou pensando no marketing da minha candidatura. Voltamos já já. Estamos de volta, Ariston. Eu preciso da sua opinião sobre os idosos aposentados que tiveram empréstimos não autorizados e retiraram dinheiro dos velhinhos, Ariston. Agora eles têm que entrar em aplicativos de celular. Eles nem têm celular. Por que essa confusão, Ariston? Será que eles não querem devolver o dinheiro? Eu acho que a gente tinha que fazer uma dissertação um pouquinho sobre esse caso do INSS. No governo Michel Temer, acabou-se a contribuição sindical. Os sindicatos ficaram a pão e água. Não tinham como sobreviver. Foi autorizado somente que seriam sustentados pelos operários que desejassem ter a participação do sindicato como órgão representativo. E aí inventou-se esse esquema de apresentar associações ou sindicatos que prestariam pequenos serviços aos aposentados e descontariam esses serviços na folha de pagamento. Eles
aposentados autorizariam. O que foi feito? Isso começou lentamente, foi tomando corpo, até que veio o governo Jair Bolsonaro. E aí foi aumentando, como todo crime que alcança um número enorme de participação, ele se dá ao longo de um tempo, ele não é da noite para o dia. E começaram a receber, subornar funcionários do INSS para receber folhas de aposentados. E pegavam aqueles nomes e jogavam para o INSS como se aqueles nomes tivessem autorizado os descontos. E isso foi numa proporção, e quando chegou no governo Lula, aumentou consideravelmente. Uma loucura. Daí o cálculo que se tem aí é de 6 bilhões de reais. Bom, descoberto isso pela AGU, órgão do governo Lula, tratou-se de fazer apuração de como estava isso acontecendo. E, ao mesmo tempo, trata-se de fazer a devolução desse dinheiro, todo ele roubado do velhinho aposentado, roubado de quem mais precisa e, o que é grave, já idoso. O governo está estudando isso. Vai encontrar uma fórmula, de um jeito ou de outro vai chegar. E aparece agora os salvadores da pátria, mandando os velhinhos usarem o celular, o aplicativo, o computador. Meu Deus do céu! Isso é outra geração, não é a geração da internet, isso é a geração analógica. Eles não sabem nem o que é aplicativo, não sabem nem o que é internet, não sabem de nada. Há de se encontrar um jeito fácil. Não foi fácil tirar? Tem que ser fácil de devolver. Pega o nome do cidadão, pega a conta dele, deposita na conta dele. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, vou dizer mais a vocês. Todos os que foram descontados ilegalmente. Eu duvido que tenha uma centena de aposentados que tenham autorizado isso. Duvido. Esse dinheirinho que ele recebia, R$ 1.400, não dava para pagar as contas básicas que eles têm como remédio e comida. Como é que eles iam autorizar algum desconto na conta deles? E junte-se a isso agora uma outra tramóia forte, poderosa, que está tomando corpo, que são os empréstimos consignados. Eles estão fazendo empréstimo em nome do aposentado, estão descontando na folha de pagamento do aposentado. O aposentado não recebe nem o dinheiro do empréstimo, só recebe o desconto mensal. Criminosos, vagabundos, gente que já esteve envolvida aí na vacina contra a Covid. Essa mesma gente que não vale nada, tem que ser expurgado da vida pública urgentemente. E o que é pior, eles só estão na vida pública para levar vantagem, porque nem cargo eles ocupam. Eles vão lá, corrompem e puxam o dinheiro público. Vamos atuar em cima disso. O Ministério Público, a AGU, a Polícia Federal, o que for necessário para botar essa molecada na cadeia, esses bandidos. Esses é que são os perigosos, os marginais de gravata. E outra coisa, isso aqui é grave o que eu vou dizer agora. O governo está dizendo que primeiro vai cobrar dessas 10 instituições larápias, uma que entrou no governo Lula e 9 que entraram no governo Bolsonaro, vai cobrar o dinheiro que eles desviaram. Sabe o que é que tem de dinheiro lá? Zero. Já comeram tudo, já desviaram tudo, já esconderam tudo. Eles são assim, eles são ágeis, eles são gatunos, eles são batedores de carteira. Não vai encontrar nada. Antecipe-se, presidente Lula.
e põe o dinheiro de volta na conta dos trabalhadores. Se não puder botar todo de uma vez, põe em parcelas. Põe em 2, 3, 5, 10 parcelas. Põe dentro daquilo que for possível fazer. Mas vamos parar com esses troquinhos tecnológicos, que isso não leva a nada, só leva mais angústia à população dos aposentados que foram tungados. Muito bem, Ariston, falou bem. E outra, não tem nem um atendimento presencial para falar com os velhinhos, é tudo na informática. Eles gostam de falar, ouvir pessoas, falar com pessoas. É triste, Ariston. É triste e não é tão trabalhoso assim, não. Se você em cada estado tiver um número determinado de funcionários e tem para ouvir essas pessoas, é absolutamente necessário. É absolutamente necessário. Tem que ser descentralizado para não criar aquelas filas enormes. Mas se começar a devolver o dinheiro, já evita muita coisa. Muito bem, Ariston. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que você tenha gostado desse bate-papo fera sobre política. Mas é só você que fala, né? Lógico que você gostou, não é, Ariston? Olha, eu gostei dos temas. Eu não gostei do que eu falei. Eu sou muito crítico com relação a mim mesmo. Eu sempre acho que podia ter ido melhor. Sempre. Não tem uma das vezes que eu não me condene com relação a isso. Mas devo dizer que é uma satisfação encontrar o Juca aqui, encontrar os nossos correspondentes e, mais do que isso, ter a atenção do telespectador. Eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, estarem dando atenção a gente. Nós estamos numa batida em busca do que é correto, em busca do que é saudável. E vamos ver se a gente consegue isso. Um abraço em todos e muito obrigado. Valeu, pessoal. Ó, Manicômio da Política no YouTube tá aí. É só apontar a câmera pro QR Code. E também no Instagram. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!